Olá abençoada com todas as bênçãos. Mais uma vez, depois de algum tempinho, né? Estamos aqui para compartilhar um estudo bíblico maravilhoso. Olha, se você não se inscreveu nesse canal ainda, faça isso agora. É o canal Crescendo em Graça Brasil Estudos. Estudos em graça e apostolado. Estudos com base nas epístolas do apóstolo Paulo de Romanos a Hebreus. Eu disse com base. Muitas pessoas perguntam para a gente se a gente usa toda a Bíblia. Usamos toda a Bíblia e tudo que quisermos utilizar, fora até mesmo da Bíblia. Só que a base é sempre o apóstolo Paulo. Porque aqui está o Evangelho da Graça, o Evangelho da Incircuncisão. Então inscreva-se no canal, desfrute dos vídeos que lá estão. E o de hoje é muito especial, muito importante. Fala sobre o unigênito e o primogênito. Esse é um estudo que tem a ver também com o entendimento de antes e depois da cruz. Antes e depois da cruz. Antes de Cristo morrer e ressuscitar, ele é chamado o unigênito, ou seja, o único Filho de Deus. João, discípulo, né? Depois apóstolo João, da circuncisão, da lei de Moisés, ele narra em seu livro histórico detalhes muito importantes sobre Jesus de Nazaré. Curiosamente, João era da lei, mas ele narrou, especialmente em seu livro histórico, antes dele escrever as epístolas, as cartas, e ali sim havia muita oposição ao apóstolo Paulo, mas quando ele narrou o seu livro histórico, falando a respeito da vida de Jesus, o dia a dia de Jesus, nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré, ele fala coisas muito importantes que servem de base, inclusive, para esse estudo que nós estamos realizando hoje aqui. Vamos ver João, livro histórico, capítulo 1, versos 11 a 14. Esse tema todo maravilhoso vai ser desenvolvido a partir de agora e você é meu convidado para estar pensando. Pense, examine, não é? Investigue. Não aceite as coisas prontas. Tem muita gente falando muita bobagem por aí, dizendo que está falando em graça. Vamos ao texto, está aí na sua tela, vamos lá. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, referindo-se aos judeus. Ok? Muito bem. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, não é aos que crerem no seu nome. Aqui não é livre-arbítrio. É aqueles que creem no seu nome, predestinação, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, senão de Deus. E aquele Verbo foi feito carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí está. Antes da cruz, Jesus de Nazaré, unigênito do Pai, Filho único de Deus. Está claramente evidenciado aí por predestinação que nós fomos feitos filhos de Deus sem qualquer participação da vontade humana. O homem não sabe nem nunca soube escolher a nada, não é? Ele só sabe escolher a sua própria vida e olha assim muitas vezes muito mal. O que dirá de escolher salvação, escolher a Deus? Nada disso. A predestinação está clara aí, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mas eles não foram gerados por sangue, nem por vontade da carne, nem por vontade humana. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo pela simples vontade do Pai, Abba Pai.
E na última frase deste texto tem algo muito interessante que eu quero compartilhar com você agora, quando diz que Jesus estava cheio de graça e de verdade. Olha só, ele não pôde expressar essa graça e essa verdade, mas ele estava cheio dela. Graça, porque não havia possibilidade dele viver em graça os seus 33 anos na terra, porque ele veio debaixo da lei de Moisés, da circuncisão. Mas ele tinha o coração cheio de graça. E a sua palavra era uma palavra de verdade. Claro que sim. Porque estava em vigor a lei de Moisés, ele não podia entrar em algo fora da lei de Moisés, no caso o Evangelho da Graça. Mas ele o conhecia, evidentemente, porque ele era o próprio Deus. Mas veja que interessante. O Evangelho da Graça não foi Jesus de Nazaré que trouxe, foi o apóstolo Paulo depois da cruz, não é? Quando Cristo então deixa de ser nazareno para ser o ressuscitado. Mas vamos a João capítulo 1, verso 18, na sequência deste pensamento. Isso aqui é um pensamento que vai se desenvolvendo e eu quero que você pense comigo e que você me acompanhe. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O unigênito Filho, o único Filho, que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. Jesus de Nazaré é que veio dar a conhecer, com sua própria vida, né, o Pai. Olha que interessante isso. Ele veio dar a conhecer o Pai. De que maneira? Aí é que está, bem interessante isso. Ele era o Pai ali. Né? Nele estava a vida. Né? Ele era o Verbo encarnado. Ele era o Pai manifestado ali. Toda a plenitude da deidade estava em Jesus de Nazaré. Isso é muito interessante. João 3, 16 e 18, texto por demais conhecido do sistema religioso, que eles usam até para fazer as pessoas aceitarem a Jesus. Veja que interessante isso aqui. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, presente, imperativo, ali ó, ele vem crendo, ele não vai crer por livre-arbítrio. Todo aquele que nele já crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Não é aquele que aceita que é salvo e aquele que não aceita Jesus é condenado. Não existe aceitar. Aquele que crê, ele veio participar de carne e sangue crendo, ele já sabe. Ele crê. Ele ainda não se identificou direito porque a religião não permitiu. Não é? A religião ensinou coisa diferente e ele não acessa a verdade. Quando vem o Evangelho da Graça, aí ele acessa. Ele tem a oportunidade de acessar a verdade. O que nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Agora nós vamos para a primeira epístola do próprio João, capítulo 4, verso 9. Como eu disse, João estava no sistema religioso, era um discípulo da lei de Moisés, era um seguidor de Jesus de Nazaré que estava debaixo da lei de Moisés, mas ele tinha uns lampejos de graça e de vez em quando ele falava umas coisas que tinham a ver com a verdade que nós cremos. 1 João 4,9. Nisto se mostrou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por ele. Verdade. Por meio do Filho único de Deus nós recebemos vida e vida em abundância. Por isso ele mesmo disse, Jesus de Nazaré disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós temos vida graças ao seu sacrifício, graças à sua morte e principalmente à sua ressurreição, porque foi depois de sua ressurreição que nós efetivamente passamos a ter vida. E não apenas vida eterna. Ah, aqui eu sofro, mas lá na eternidade eu serei feliz. Não é isso, abençoado. Não é sofrer aqui não, é reinar em vida aqui. Com o Evangelho da Graça em sua mente, e é o que eu estou te apresentando aqui hoje,
e esse estudo nem começou direito ainda, porque tem muita coisa importante pela frente, você vai ver que você está chamado a viver vida eterna já. Não é só esperar lá na frente e sofrer aqui. É reinar em vida. Isso é muito importante. Por isso, vamos ao último texto dessa primeira etapa, antes da cruz, quando Jesus de Nazaré, quando Jesus era considerado o unigênito do Pai. João capítulo 1, versos 4 e 5. Olha, esse texto é maravilhoso. Nele estava a vida, já falamos sobre isso, né? E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É verdade? Olha, estamos aqui num estúdio iluminado. Se apagar a luz aqui, acabou a gravação, você vai só me ouvir praticamente. Porque a luz, quando chega, ela dissipa as trevas. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando ele chegou ao mundo, mesmo estando debaixo da lei, ele se tornou a luz do mundo. Não é? Jesus era a luz do seu tempo. Ele dissipou a lei de Moisés, mesmo que ela ainda não tinha sido cumprida por ele mesmo quando morreu na cruz. Jesus era diferente, mesmo estando debaixo da lei, né? Jesus falava coisas que ninguém entendia. Jesus agia de forma a curar pessoas, mesmo no dia de sábado que a lei proibia. Jesus perdoava mulheres em adultério quando a lei mandava apedrejá-las. Jesus era diferente. Mas ele ainda não vivia a graça plenamente. Mas hoje você pode viver a graça plenamente. Sabe por quê? A gente chega lá. É o próximo passo, a próxima etapa do nosso estudo e o fechamento desse estudo. Nós falamos que o tema de hoje, o título desse estudo é, veja só, veja o nome desse estudo. Eu estou dando um tempo para você, olha, pensar. O unigênito e o primogênito. Esse é o título desse estudo maravilhoso que você está desfrutando agora. Então falamos que antes da cruz, Jesus era o unigênito do Pai, o único filho, ok? Muito bem. Agora, depois da cruz, ao morrer, Jesus de Nazaré, o filho unigênito do Pai, ele cumpre a sua missão, que é cumprir a lei, tirar o pecado da terra e aniquilar o diabo para sempre. Esse foi basicamente o cumprimento, a consumação, esta foi a consumação, a missão de Jesus de Nazaré. Mas aí ele passa a efetuar uma transição. Ele deixa de ser Jesus de Nazaré, carne, véu, e se torna o Cristo ressuscitado. Que lindo isso. E aí ele entra como primogênito entre muitos irmãos. Aí ele não se torna o único filho. Ele mesmo faz com que, através de sua morte e ressurreição, Deus o promove, não é? O promove a ressuscitado. E como ressuscitado, ele se torna o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E quem são esses irmãos? Por favor, vamos a Paulo agora. Vamos falar do Evangelho da Graça. Vamos falar de Paulo, o apóstolo aos gentios, que somos nós. O apóstolo da graça. Colossenses capítulo 1, verso 15. Veja que revelação extraordinária. Ele é a imagem do Deus invisível. Ué, Deus pode ter imagem? Não. Mas Jesus de Nazaré foi a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito quer dizer o primeiro gerado, não é? O primeiro gerado dentre muitos. E aí começamos a entrar num mistério, não é? Se ele era o único filho, como é que agora ele é o primogênito? É porque depois da cruz, nós, os filhos de Deus, fomos, por sua morte, pela morte de Jesus de Nazaré,
Ele nos adotou, né? Nós fomos adotados. O corpo também veio junto. O corpo que estava com Adão, com o diabo, foi aniquilado, né? O diabo foi aniquilado na cruz. E com a ressurreição de Cristo, nós também passamos a ser herdeiros da salvação. Não a salvação eterna, porque esta nós já possuíamos, mas a salvação do dia a dia, a salvação para reinar em vida sobre essa terra. E é por isso que eu disse que você pode, a partir de agora, reinar em vida. Você não espere sair do corpo para dizer, só lá no céu é que eu vou ter vida eterna, é que eu vou ter o gozo de viver eternamente. Não, mesmo porque a vida eterna é aqui, não é? Nós reinamos em vida sobre esta terra. Há um propósito de estarmos aqui. A nossa mente está iluminada porque um dia nós governaremos esse mundo, isto é verdade. Veja o que diz Romanos 8, 29. Está aí na sua tela. Porque aos que antes conheceu, quem? Cristo, Deus. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Também os predestinou nossos espíritos, para que fossem feitos conformes à imagem de seu Filho. Olha, do Filho unigênito. Que tremendo que é isso. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí está a evidência de que hoje nós somos irmãos de Cristo. Estamos unidos a Ele. Graças a Ele mesmo, por nossa própria conta, por nossa fé, por nossos esforços, por nossas atitudes pessoais, nós jamais conseguiríamos isso, mas foi pela graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Efésios 2:8. Por essa razão, hoje nós somos o quê? Irmãos de Cristo. Ele é o primogênito, o primeiro criado dentre muitos irmãos. E os irmãos somos nós. Diga, eu sou predestinado, eu sou abençoado com todas as bênçãos. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, Abba Pai. Estamos juntos na unidade do Espírito. Eu, você e Cristo, principalmente, que vive em cada um de nós. Que maravilha que é isso. E em Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24, acesse aí, veja esta maravilha desta informação que você vai receber agora. Hebreus 12, 22 a 24. Aí está, esse é o último texto. E com este texto, fechamos também esse estudo maravilhoso. Senão que vos aproximastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém a celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Abba Pai, que lindo isso! Estamos nesta cidade, já estamos, eu não vou para lá, eu já estou nela, você também. Se você é um eleito de Deus, um filho abençoado, você está chamado a reinar em vida já. Essa cidade é sua, entre nela. A Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Você sabe o que é estar inscrito? Por exemplo, você está inscrito nesse canal? Então você já está no canal. E se nós estamos inscritos nos céus, nós já estamos com Cristo, assentados nos lugares celestiais, nos céus. Aqui são os céus. Céus não é lá o azul do firmamento, que também não é azul. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Esta é a congregação da qual você faz parte. Esta é a família da fé, sua família, minha família. Família espiritual da fé. A Deus, o juiz de todos. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que tremendo é isso. A Jesus, o mediador do novo pacto. E ao sangue aspergido que fala melhor que o de Abel.
Qual foi o sangue aspergido que falou melhor que o de Abel? O sangue de Cristo. E as pessoas vivem clamando pelo sangue de Cristo, né? As religiões nos dias de hoje, que o sangue de Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não tem poder. Ele teve poder já. E isso já foi concretizado. Não precisa ficar clamando o sangue de Jesus toda hora. Ele teve poder para me redimir dos meus pecados, né? Ele teve poder para redimir aqueles que viveram antes da cruz, que estavam efetivamente em pecado, dos seus pecados. Nós já chegamos sem pecado. Nós viemos participar de sangue, de carne e sangue nesse mundo, sem pecado. Né? Se você tem 50, 60 anos, 30 anos, 100 anos, 120 anos, você já veio para este mundo para reinar em vida, para participar de carne e sangue, conhecer o bem e o mal, sem pecado. E você já veio participando da congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus. Você já veio como um espírito justo aperfeiçoado. Mas como é que eu não sabia disso? Você não sabia porque você veio debaixo de religião assim como eu. E a diferença entre eu e você é que eu cheguei talvez um pouquinho antes de você a entender isso aqui. Eu passei a entender isso um pouco antes de você. Porque Deus, nos seus propósitos, quis que eu hoje pudesse estar compartilhando essa verdade com você. Então, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. O unigênito e o primogênito são a mesma pessoa. Cristo, Jesus de Nazaré como unigênito, nele estava a imagem do Deus invisível, e hoje, como primogênito de toda a criação, ele vive em mim. Ele vive em nós. Cristo vive em mim. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança de glória. E o Espírito Santo também vive em você? Claro que sim. O Espírito Santo é o próprio Deus. Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, são a mesma pessoa. E hoje, quando você é selado com essa palavra, este evangelho maravilhoso da salvação, como diz lá em Efésios 1,13, você então passa a ser revelado nesta palavra de graça. Este selo de salvação é a garantia de que você e eu um dia seremos transformados. A transformação dos corpos é uma realidade extraordinária que vai acontecer da ressurreição dos mortos. Sobre isso falaremos em outra oportunidade, há muito que falar sobre isso. Tem muita gente mentindo por aí, dizendo que não vai haver ressurreição dos mortos, que não vai haver transformação dos corpos e nem que vai haver a segunda vinda de Jesus. Esta é outra história, esta é outra palavra, é outro estudo que nós traremos oportunamente por aí. Mas por hoje fechamos com este entendimento. O Cristo unigênito do Pai e o Cristo primogênito dentre muitos irmãos vive em você, vive em todos nós. Estamos unidos a Ele para sempre e é impossível que Ele saia de nós. Abba, Pai! Graças, Senhor, por esta palavra tão linda que nós pudemos compartilhar com esta amada preciosa que está aí no canal e que está fazendo esta palavra correr, colaborando conosco. Até a próxima oportunidade. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Abba, Pai.